Então vamos lá, senhores, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula, né? Agradeço vocês também novamente pela questão da participação e também pela ajuda que vocês me deram lá nos projetos. Hoje nós vamos falar sobre matemática financeira, lembrando que esses cálculos caem muito quem vai fazer o exame de certificação do CEA e também é importante para quem é investidor, tá? Então, ontem a gente viu a capitalização composta, hoje, falando da capitalização composta, falamos sobre a capitalização simples, hoje a gente vai falar de taxa equivalente e taxa proporcional, né? Então, a gente vai voltar para aquela planilhinha lá que a gente estava ontem, aquela que vocês amaram, tenho certeza que vocês amaram isso de todo o coração, né? Vocês amaram essa planilha. Então, a gente tem aqui, ó, eu fiz para vocês aqui a tabela Price, para que vocês entendessem como é que funcionava o sistema de amortização de um empréstimo, né? Então, eu fiz aqui a diferença entre a capitalização simples e composta, montamos a tabela Price e você vê que o resultado da amortização zerou, tá? Isso aqui é legal para os senhores entenderem. Hoje nós vamos trabalhar o seguinte, nós vamos trabalhar conversões de taxa. Então, nós vamos ver aqui nós vamos trabalhar com conversões de taxa e vamos entender como é que funciona essa questão de taxa proporcional. Quando a gente fala de taxa proporcional, que é essa daqui, nós estamos falando ainda do regime de juros simples. Então, a taxa proporcional é muito fácil de ser resolvida, né? Por exemplo, se eu digo para vocês que eu tenho uma taxa proporcional de 24% ao ano, significa que em 12 meses essa taxa ela vai ser de 2%. Basta eu pegar 24 e dividir por 12, vou achar 2, né? Mas aí o negócio muda quando eu vou falar de taxa equivalente, quando eu vou fazer as conversões de taxa usando juros compostos, tá? Na prova dos senhores cai isso? Cai. Cai em todas elas, tá? Existe uma fórmula, deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês, tá? Uma fórmula matemática que vocês vão utilizar que chama-se I de K. Então, a tua taxa equivalente, o teu I, ele vai ser igual, tá? A essa fórmula aqui, 1 mais I, tá? Que é a taxa, elevado a N, isso tudo aqui, menos 1 vezes 100. Parece uma coisa assim estranha, mas não é tão estranho quanto vocês imaginam, tá? Então, quando a gente faz a conversão de taxa, a gente vai utilizar essa taxa aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu vou ensiná-los na HP12C, porque vocês são profissionais do mercado. Então, mais do que justo, vocês já começaram a utilizar a ferramenta que vocês vão dominar para sempre aí no mercado, né? Então, a gente vai abrir um emulador aqui, HP12C emulador, e a gente vai trabalhar aqui. Então, imagina só. Puxei minha HP, sempre procura zerar HP, tá? FCLX, GCLX. Imagina só uma situação, né? Eu quero saber quanto é que é uma taxa de 2%. Eu pegar essa mesma taxa que está aqui, ó, no slide de vocês. Deixa eu ver se eu consigo reduzir isso aqui. Tá aqui, consegui. Vamos pegar aqui, ó. Se bem que essa taxa é diferente, mas vamos lá. Quanto é que é uma taxa de 2% em juros compostos, tá? Como a gente falou, se eu pego 2% em juros proporcionais, basta eu pegar 2 e multiplicar por 12 e vou achar 24% ao ano. Mas como eu trabalho em regime de juros compostos, e regime de juros compostos é o que vai remunerar os meus investimentos e as questões das minhas taxas de crédito, então a gente tem que fazer um pouquinho diferente esse cálculo. Existem três formas de calcular. Eu vou ensinar uma, vou ensinar duas. A terceira eu não vou ensinar aqui porque tem que programar HP. Como a minha HP aqui ela não é uma HP física, é uma HP virtual. Então a programação leva um pouquinho de tempo. Eu vou deixar para fazer outra vez, tá? Então imagina só, você tem uma taxa de 2%, tá? Você quer saber quanto que essa taxa custa ao ano? De cabeça eu já sei, de tanto eu trabalhar com essas conversões de taxa. É 26,82. Mas como é que a gente chega lá? Eu vou chegar nesse usando essa fórmula matemática aqui embaixo, tá? Todo mundo copiou essa fórmula aqui? Eu posso apagar ela? Eu vou fazer junto com o HP. Pode apagar?
Pode. Obrigado. Eu ouvi uma voz do além. Pode. Então, é lá. Então, vamos lá. Com a voz do além. Vamos voltar aqui. Então, imagina o seguinte. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aquela mesma taxa, aquela mesma... Além de Manaus, só se for a voz, né? Além de Manaus, né? Porque aí o pessoal pensa que além é do outro lado do reino espiritual, né? Mas além é além de algum lugar, né? Por exemplo, lá em Portugal tem o Tejo, o Alentejo e o troço do Tejo lá que eu não lembro o nome. Paulo, Oi, tá me ouvindo agora? tá vivo? O que que houve contigo? Pô, eu tô falando contigo, acho que é meia hora já que você não tá me respondendo. Eu acho que era meu notebook que tava travado. A taxa, tava copiando a taxa. Ah, o quê, rapaz? Eu tava copiando a taxa. Tá, vou colocar de novo aqui. Ah, I de K é igual a 1 mais I elevado a N. Isso tudo aqui entre menos 1, entre colchete, vezes 100. Isso aqui é a fórmula de conversão de taxa, tá? tá. Vezes 100, tá? Vou terminar de copiar, me avisa aí, Já. já? Então, olha só, eu quero saber quanto é 2% ao ano em taxas de juros compostos, tá? Então, a gente vai fazer a seguinte situação aqui, tá? Imagina lá, eu vou ter a fórmula aqui, o I de K, que é taxa equivalente. Isso aqui vai ser igual a 1 mais o meu i, que é o que eu quero saber, é 2, né? Só que vai ser 2 dividido por cento. Eu tenho que tirar do percentual. Isso aqui vai ser, tá? Elevado a isso aqui, ó. Ao que eu quero com o que eu tenho. Como assim, Paulo? O que eu quero com o que eu tenho? Vamos entender aqui a lógica, senão vocês não vão conseguir entender por que que eu vou colocar a numeração aí. Toda vez que eu vou converter taxas, eu sempre vou ter uma fração no expoente. A parte de baixo dessa fração é o que eu tenho. O que que eu tenho? Eu tenho uma taxa de 2% ao mês. Então, eu vou colocar justamente no tenho o período que eu tenho dessa taxa no meu problema. Se eu tenho uma taxa de 2% em um mês, o período dessa taxa é um mês. Então, eu vou botar aqui igual, né, o meu T igual a um mês. Tá? Mas olha só, o que que eu quero? Eu quero uma taxa em 12 meses. Então, eu quero transformar essa taxa aqui de 2% que vocês estão vendo em uma taxa de 12 meses. Eu sei que 2 em um mês é 2%, e em 12 meses eu não sei quanto é que é. Então, eu venho aqui e coloco meses, tá? Então, essa é a finalidade do que eu quero com o que eu tenho, né? Isso aqui é uma dica, né, de professor de cursinho, para você lembrar na hora de montar a fórmula, saber onde você vai localizar. Então, o que eu tenho normalmente vem no problema, e o que eu quero é a conversão, tá? Então, olha só, vou apagar aqui, isso aí vocês conseguem ver depois no vídeo, olha lá, apaguei. Então, para minha transformação dessa taxa equivalente, eu vou colocar aqui, ó, 12 dividido por 1. Isso tudo aqui, menos 1, vezes 100. Se você vai fazer a prova CPA 10, a prova CPA 20, a Ambima ela vai querer que você saiba fazer até aqui, ou seja, colocar os valores na fórmula. Se você conseguir fazer isso, a Ambima ela vai ficar de boa contigo. Agora, se você não conseguir montar, não conseguir entender, aí você vai ter dificuldade. Já o CEA, você vai precisar resolver isso. Só que para resolver, você não resolve sem HP12C. Então, olha só o que que acontece. Eu vou, na HP, vou colocar aqui os dados referente a essa fórmula para a gente resolver. Como é que ficaria? Eu tenho aqui, ó, 2 dividido por 100. 2 dividido por 100, tá? Dá 0,02. 1 que soma, tá? Então, olha lá o que que eu fiz. Eu botei 2, apertei Enter, 100 que divide, tá? Achei 0,02. Depois eu coloquei 1 e somei. Eu achei o que está dentro desse parêntese aqui. Então, eu fiz o cálculo que eu fiz, ele me deu esse valor aqui que eu estou apagando para os senhores, que vai ser o valor de 1,02, tá? É o cálculo que está dentro desse parêntese, certo? E aí, olha só o que que acontece. O meu cálculo ainda não terminou.
nota que eu tenho um expoente aqui, né? Como é que eu vou trabalhar esse expoente, né? Continuando o cálculo, eu vou fazer assim, ó, 12, e vou apertar essa tecla que vocês estão vendo aqui no canto do HP, que tem um Y e um X. Todo mundo consegue ver essa tecla aqui? Lá no canto do HP vai ter uma tecla, tá? Que ela vai ter essa representação, Y e X, tá? Expoente, tá? Então, ela vai ter essa representação aqui, ó, Y e X. Vai ter uma tecla lá com essa representação aqui. Essa tecla quer dizer elevado. Então, olha lá, eu botei 12 elevado, porque eu quero saber essa taxa em 12 meses, tá? Então, eu vou apertar ela. Ele vai me dar essa taxa, né? Eu vou abrir um pouquinho as casas decimais aqui, apertar o F e o 4 para a gente ver aqui as casas decimais. E no final do cálculo, olha o que eu vou ter. Se eu for organizar isso aqui, ó, essa fórmula dos senhores, eu vou apagar aqui, vou tirar isso aqui, e a gente vai ter aqui no cálculo 26,82 menos 1. Quando eu tiro o menos 1, um menos, eu vou ter 26,82 vezes 100, ou seja, 100 vezes, né? Eu vou ter aí a taxa de 26,82. Paulo, então quer dizer que uma taxa de 2% ao ano é 26,82? Sim, tá? 26% ao ano é 26,82. Como que eu fiz isso? Vou colocar para vocês um passo a passo da HP lá no Excel para vocês terem isso aí salvo aí com vocês. Boa. Olha lá. Então, assim, conversões de Paulo, taxa. Oi, pode falar? então quer dizer que aquelas taxas de consignado do aposentado, que está lá 1,89, seria Aquilo está uma no mês. taxa bem maior? Sim. Vou pegar teu exemplo aí, só para a gente fazer isso aqui, só para te entender. Só para E poder, quando eu for olha vender lá, lá, olha eu ter lá. lá. O teu consignado está 1,89, né? Isso é o mês, né? É, Então lá, 1,89. Tá vendo eu fazendo aí, ó? tô vendo. 1,89. O que eu fiz? Vou pegar, eu apertei Enter, agora eu vou botar 100 e vou dividir. Na hora que eu divido, ele fica assim, porque eu estou tirando o percentual. Vou colocar 1 e vou somar. Só que essa taxa já dá o mês, eu quero saber o ano. Então, eu vou pegar 12 e vou elevar, tá? Achei esse percentual aqui. O que eu vou fazer? Um menos, tá? Geralmente está para 72 vezes. Mas mesmo assim não interessa. Ao ano ele vai pagar 25%, entendeu? Caralho, Cada sério? ano ele paga 25%. Então, Minha 72, nossa. ó, por exemplo, 72 meses são quantos anos? São 6 anos, né? São 6 anos. Então, cada ano desses 6 anos, ele vai pagar 25,19% para o banco. Ele vai Entendeu? pagar Só que se eu posso fazer isso aqui, ó, 600%. 4 vezes 4. Ó, eu fiz aí uma besteira. Calma aí, vamos lá. Deixa eu modificar esse cálculo aqui, olha lá. Então, vamos nós aqui. Mais ou menos seria 600 mesmo. Então, lá, 1,82, né, que foi o que me falou. 100 vezes. Ó, 100 dividido, 1 que soma. Tu disse que são 72 meses, né? Isso. Então, boto 72 que eleva aqui. Ele vai pagar 1 menos 100 vezes. Ele vai pagar 200 e 600%,42 para o banco. Minha Nossa Senhora. Por isso que às vezes a pessoa faz um empréstimo de 15 mil e paga com 33 mil e pouco. Yes. E aí? Uma agiotagem legalizada, né? Então, conversão de taxa, como é que eu faço no HP? Nessa primeira regra, né? Eu vou colocar aqui para vocês anotarem aí. Conversão de taxa, vou botar aqui mês para ano. Tá? Então, no HP 12C, vocês vão fazer a seguinte situação. Vocês vão colocar a taxa, né? Primeiro, vocês vão colocar a taxa, apertar Enter, 100 e apertar a tecla Divide. Tá? Depois, o que tu vai fazer? Tu vai colocar lá 2, o segundo passo, vamos dizer assim, né? Tu vai colocar 1 e apertar a soma. No terceiro passo, o que tu vai fazer? Tu vai colocar 12 e apertar elevado, que é o YX.
tá? No quarto passo, o que que tu vai fazer? Tu vai colocar 1 e apertar menos. No quinto passo, tu vai colocar 100 e apertar vezes. E aí tu vai ter a taxa, tá? Então, esse seria o passo a passo, né? Então, por exemplo, se eu perguntasse de ti, fizesse uma pergunta diferente agora, eu chegasse contigo e perguntasse assim, quanto é que é uma taxa semestral? Vamos lá, vamos apagar aqui só para a gente ver como é que fica fácil fazendo essa situação aí. A gente achou uma taxa de 1 ano. Agora, a minha pergunta é, quanto é que é uma taxa de 2% ao mês, tá? Em um semestre? Quanto é que é essa taxa de 2% ao mês em um semestre? Né? Como é que tu representa ela matematicamente? Tu vai representar assim, ó, tá? Vou botar lá o I de K. O I de K é igual, né? 1 mais I. Vou fazer direto. 1,02, tá? Tu vai botar aqui o que eu quero com o que eu tenho. O que eu tenho é uma taxa que está ao mês. O que eu quero é uma taxa ao semestre, não é isso? Olha o 6 aqui em cima, viu? Menos 1 vezes 100. Tá? Então, aqui, eu quero representar uma taxa de 2% ao mês ao semestre. Como é que eu faço? Eu vou pegar o 2, eu vou dividir por 100, vou somar de 1, vai ficar 1,02. Eu vou elevar isso ao que eu quero com o que eu tenho. O que eu tenho é um mês, fica embaixo. O que eu quero é 6, fica em cima. Tá? E aí, menos 1 vezes 100. Tá? E aí, nós vamos saber quanto é que é essa taxa. Qual é o resultado dessa taxa? Vamos lá. Vamos ver aqui. Lá na HP de novo. Então, olha lá. 2%, 2, Enter. Vou seguir os passos lá da planilha do Excel aqui, ó. Para a gente trabalhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer. Tá aqui. Então, vamos lá. GCLX, FCLX. Então, vamos lá. Vamos seguir esse espaço aqui, ó. Taxa e apertar Enter, né? Então, vou apertar aqui, ó. Vou botar 2, vou apertar Enter, 100 e aperta a tecla Divide. Dividir. Deu isso aqui. Depois, lá, 1 e apertar soma. Vou apertar 1 e vou apertar soma. Aqui, no caso de elevado, o que eu vou fazer? Aqui era 12, é o ano, só que eu vou trabalhar o semestre. Se é semestre, o que eu faço? Eu só posso colocar 6, né? Então, 6 elevado. Dá isso aqui. Depois eu aperto 1 e vou apertar a tecla menos 100 vezes. Então, está ali o passo a passo. Quanto é que essa taxa é ao semestre? Uma taxa de 2% ao semestre fica 12,61%. Tranquilos? Existe um jeito mais fácil de fazer isso? Tem, facinho, tá? Aí eu vou ensinar o outro jeito. Tá? São 3 formas de você fazer isso na HP de um jeito fácil, tá? Esse aqui é o mais difícil, eu gosto de fazer por ele, porque dá para mim, é mais fácil converter trimestre, bimestre, quadrimestre, entendeu? É muito mais simples, tá? Mas eu tenho uma outra situação. Olha o que eu posso fazer. Eu vou pegar aquele primeiro exemplo, que a gente já sabe o resultado, que a gente viu lá que dava uma taxa de 2% ao ano, dava 26,82. O que eu faço? Olha lá, 100, vou apertar CHS-PV, vou apertar 12, N, vou colocar a taxa que é 2, vou apertar I e vou apertar FV. Na hora que eu aperto FV, olha o que está acontecendo aqui. Aparece no meu visor 126,82. Eu vou apertar aqui, ó, 100 menos. Na hora que eu aperto 100 menos, está aqui a taxa. Bem mais simples, tá? Mas isso aqui é muito mais difícil para converter trimestre para quadrimestre. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Para converter de ano para mês. Então, eu coloco aqui 100 CHS-PV, PV 2. Eu vou apertar 2, que é a taxa, e vou apertar I. No terceiro, eu coloco 12 e vou apertar N. No quarto, eu vou apertar FV. E depois eu vou apertar, vou botar aqui do lado, 100, e vou apertar a tecla menos. Pronto. Bem mais simples, bem mais fácil. Vou até fazer de novo para vocês verem. Então, quanto é que é uma taxa de 2% ao ano em juros compostos, utilizando essa regra aqui do lado?
eu coloco aqui 100 CHS PV 12N, tá? Aperto 2I e vou apertar FV. Na hora que eu aperto FV, olha lá, ele me dá 126,82. Só que eu tenho que tirar esse menos. Então, eu aperto aqui 100 e aperto menos. Está aqui 26,82. Mesmo resultado, só que de outra forma de usar, né? Aí o Micael me responde assim, mais fácil usar o sistema do banco que calcula tudo. Micael, é muito fácil também. Só que tem um detalhe, se tu pegar um cliente como eu, tu vai passar vergonha. Tu pegar um cliente como o Ayumi, que está ouvindo aqui, que ele gosta de calcular, tu vai passar vergonha. Imagina tu indo lá no banco, sentando na frente desse cliente, aí tu não está no banco. Aí o cliente pergunta para ti fora do banco e diz assim, olha, calcula para mim o empréstimo daqui a 2 anos, eu queria saber como é que fica mais ou menos as parcelas que eu vou pagar. Aí tu diz assim, peraí, eu vou lá no banco, aí lá no banco eu calculo para ti. Uma vez eu vi um cara fazer isso na frente de um japonês que eu trabalhei lá no distrito. Sabe o que o japonês respondeu para ele? Você pode ir, mas não volte mais não. Porque mostra para mim que tu não tem domínio sobre a área comercial. Rapaz, eu quase que eu me enterro isso nesse dia. Cuidado com os clientes de vocês. Tem cliente que é complicado. Ah, desculpa, o pessoal que é assalariado fala assim mesmo, né? Só no horário comercial, né? Quando é autônomo, que o cara, qualquer horário. Tem uma saída para tudo esse Micael, meu amigo. Não fala no cara que tem saída, né? O Micael. Beleza? Tranquilo? De boas? Povo na ZL não empresta, Paulo. O que eles fazem lá no banco? Vive lotado. Beleza. Então, quem for fazer o CEA vai ter que dar de cara com esses cálculos aí, tá? Existe uma outra forma, né? Olha só. A gente só fez a situação seguinte: mês para ano, mês para ano. Eu tenho que trazer de volta. Eu tenho a questão matemática do ano para mês. Tem a questão matemática do ano para mês, tá? Então, aqui, vou só mudar aqui, ano, mês, mês. Tá? A regra vai mudar aqui um pouquinho, aonde eu vou apertar aqui, ó, botar a taxa, apertar 100 e dividir, né? Depois somar com 1. Aqui eu vou botar 12, tá? Apertar Enter. Na verdade, eu vou apertar 1, apertar Enter, 12, e depois dividido, e apertar o elevado, tá? Aqui a regra também muda, a gente vai ver direitinho. Então, olha só, eu disse para vocês que a taxa de 2% ao ano era quanto? 26,82, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui nesse cálculo de retorno, né? 26,82, Enter, tá? Eu vou colocar aqui, vamos lá, 26,82, Enter, tá? 100 que divide, 1 que soma. Vou ficar com 1,2682. Olha lá. Agora a ideia é o seguinte, eu vou pegar 1, por que que é 1? Porque eu tenho uma taxa em 12 meses, agora eu quero ela em 1. Então eu vou pegar 1, vou dividir por 12 e vou achar esse número aqui. Desse número eu vou levar menos 1 vezes 100 e eu vou ter a minha taxa aqui, ó, se eu reduzir as casas aqui, ó, de 2%. Então, esse seria o cálculo do retorno, tá? Também muito fácil você fazer isso na outra situação, né? Como é que a gente faz aqui? Aqui eu vou trocar desse final, tá? Vou trocar esse final. No caso aqui, a gente coloca a taxa, eu vou botar aqui 126,82. Vou apertar FV, tá? Eu vou colocar 100 CHS PV, 12N e vou apertar a tecla I. Na hora que eu aperto a tecla I, ele tem que me dar 2%. Então, seria a segunda forma da gente trabalhar. Então, vamos lá.
126,82, que seria a taxa. Na realidade, olha só o que vocês vão fazer. A taxa é 26,82. Vocês vão somar 100. Soma 100, vai ter 126,82 FV. Depois vocês vão colocar aqui 12N e vão colocar 100 CHS PV. Na hora que você clicar aí aqui, vai ter que dar 2%. Aqui, ó, 2%. Bem mais simples para fazer, tá? O que acontece? Normalmente, a cada 10 pessoas que vão fazer CEA, uma passa, né? E a prova do CEA é só matemática financeira, tá? Prova de agente autônomo de investimento, né, também tem um índice de reprovação muito alto, né? Normalmente, os alunos que fazem prova de agente autônomo não passam, e a parte é a matemática financeira que pega. E não é pesado. O CEA é muito mais pesado na matemática financeira do que vocês imaginam, então tem que estudar bastante, tá? O pessoal que almeja aí seguir carreira em investimentos, vocês têm que ser bom em matemática, tá? Então, beleza. Vou deixar essa daqui para vocês, depois a gente vai trabalhar, tá? E a ideia agora é a gente trabalhar na questão vamos seguir os assuntos. Deixa eu só salvar essa planilha que eu vou mandar para vocês. Vamos seguir o assunto, vamos deixar um pouquinho essa parte da matemática de lado e vamos falar disso aqui, fluxo de pagamentos, né? O que seria um fluxo de pagamentos? Fluxo de pagamentos é a representação gráfica de um empréstimo. Alô? Alguém fez alguma pergunta? Então, lá. O fluxo de pagamentos seria a representação gráfica de um empréstimo. Então, quando eu tenho um fluxo de pagamentos, as setas que eu vou ter para baixo são setas de saída de caixa e setas que eu vou ter para cima são setas de entrada de caixa. Então, imagina só. Imagina que nós fizemos aquela operação ontem, né? Daqui, ó. Vamos supor que esse fluxo de caixa é a representação daqueles R$1.000 que a gente fez ontem na operação. Vocês lembram que a gente fez um cálculo de empréstimo lá de R$1.000 ontem? Então, olha só, peguei R$1.000 emprestado no banco. Aqui, ó, vai ser o meu tempo zero. O que é o tempo zero? É a origem, é o início, tá? É onde eu vou colocar o meu PV, tá? O meu PV, tá? No caso aqui vai ser 1.000, tá? 1.000, tá? É aqui na ponta dessa seta. E ele é negativo, tá? Sempre quando eu pego empréstimo, ele vai entrar quando eu pego empréstimo na instituição, o meu fluxo de caixa ele vai entrar negativo. E depois eu vou ter as saídas, que eu vou ter que devolver esse dinheiro para o banco. Né? Então, olha só, ontem a gente fez esse empréstimo, botei aqui na tabela para vocês do Excel, e a gente viu aqui, ó, a gente começou com R$1.000, que foi o montante, e depois a gente pagou lá no final, ó, 1.126, né? E a gente teve os juros das operações no tempo a tempo, né? Então, olha só, esse fluxo de caixa, ele vai ser representado dessa forma. Então, aqui no final, eu vou ter aqui 1.200, quanto é que foi o valor lá? 1.126, vou botar 1.126, vou esquecer os centavos. Então, lá. Então, lá no meu fluxo de caixa, eu vou ter 1.126. 1.126, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é o meu montante, meu FV, tá? Então, aqui eu vou ter o tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5, 6, assim por diante, até chegar no tempo 12, tá? Aonde eu vou ter que devolver para a instituição financeira o principal que eu peguei, mais os juros. Só que eu vou pagando isso em parcelas, né? Então, imagina só, lá no empréstimo, eu fiz aqui a tabela price para vocês. Se vocês forem olhar aqui, a parcela do empréstimo dele fica aqui, ó, R$ 88,85, né? Então, mês a mês, esse cara vai pagar aqui 88, tá? E assim por diante, até que o somatório das parcelas dele dê 1.260, tá? Existe uma teoria para a Ambima que é o seguinte: daqui para cá, eu chamo de CAP, taxa de capitalização. Daqui para cá, eu chamo de desconto. Desconto. Ou taxa de descapitalização. Então, assim, a prova pode perguntar de vocês, assim, o que é o PV? Né? O valor presente. O valor presente, ele é nada mais, nada menos do que
as séries do empréstimo, as séries do investimento descontado a taxa. Ou seja, se eu pegar cada um desses 88 aqui, ó, começar dos 126, vir deduzindo 88, 88, 88, 88, 88, aqui vai ter que dar 1.000 quando voltar. E o que é o FV? O FV é a capitalização, ou seja, é a taxa de capitalização. Então, se eu pegar 1.000 e for chamando 88, 88, 88, 88, 88, aqui no final vai ter que dar os 1.126. Lembrando que esse 1.000 ele começa negativo, tá? E isso, essa representação gráfica aqui do fluxo de caixa, eu fiz para os senhores aqui. Vocês conseguem ver nessa tabela aqui, ó. Vou até aumentar aqui para vocês olharem. Observa lá, o cara começa com saldo devedor de R$ 1.000 lá na tabela Price, tá? E aí, olha só o que acontece. Nós fizemos o cálculo da parcela. Como é que eu calculo parcela de empréstimo na HP? Vocês sabem? Não. Vou calcular a parcela de empréstimo na HP. Olha só o que acontece. A HP tem algumas teclas, né? Então, eu tenho aqui, ó, tem o FV, ó, que vocês estão vendo aqui, Final Value. Consegue ver aqui, FV? Se tiver pequeno, me fala que eu aumento. Dá para ver. Dá para ver, né? Então, vocês têm aqui o FV, tem o PMT, tem aqui o PV, tem aqui o I e o N. O que é cada uma dessas? O N é período, o I é taxa, o PV é o capital, ou valor inicial, o PMT são os pagamentos, são as séries de pagamentos, tá? Para você achar o PMT, um cálculo matemático, você tem que usar logaritmo, tá? Como eu já vi que vocês adoram matemática, eu não vou fazer a demonstração contábil por logaritmo, tá? E aí a gente tem o FV, que é o valor final. Olha só como é que funciona. A gente pegou um empréstimo de R$ 1.000, certo? Então, ele vai entrar no fluxo de caixa de que forma? Positivo ou negativo? Vamos Negativo. voltar. Ele vai entrar negativo. Olha aqui o desenho aqui do fluxo de caixa. Ele entra negativo. Então, eu vou voltar lá para a tabela, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, CHS. O que é CHS? É Change Sign. Então, eu estou transformando aqui. Então, vou botar aqui PV. Estou colocando R$ 1.000 no tempo zero do meu fluxo de caixa. Depois, olha só o que eu tenho que fazer. Quanto tempo é esse empréstimo? Está aqui as parcelas, são 12, né? Então, eu vou botar aqui 12. 12N, ou 12 parcelas, tá? A minha taxa é quanto? A taxa do empréstimo que nós negociamos foi de 1% ontem, se eu não me engano, que a gente botou. Então, eu vou botar aqui 1%. Aí, olha só o que acontece. A HP ela já tem a programação para o cálculo de parcela. Então, eu só faço colocar aqui PMT. Tá? Na hora que eu coloco, ele me dá aqui, ó, 88,85. Tá? É bem fácil, bem rápido, né? Bem econômico. Lógico, para empréstimo tem que tomar cuidado com algumas observações. Quais? IOF. Né? As pessoas que trabalham com operações de empréstimo sabem que o IOF ele pode ser acrescentado nas parcelas a seguir, ou ele pode ser pago de uma única vez junto com a primeira parcela, né? O imposto sobre a operação financeira. Então, é bom saber o imposto da operação. Hoje eu não me lembro mais, porque já faz muito tempo que eu trabalhei com empréstimo e eu calculava tudo na mão, né? Hoje eu não tenho mais ideia de quanto é que está os IOFs de empréstimo, só de investimento. Então, isso aqui é como você faz o cálculo de uma operação, tá? Olha só como é legal brincar na HP, né? Essa calculadora aqui ela é magnífica. Imagina só. Alguém aqui quer ter R$ 1.000.000? Qualquer um de vocês que estão olhando para minha cara hoje, se vocês tomarem uma atitude na vida de guardar dinheiro, reduzir gastos, qualquer um de vocês chega em 1 milhão, 10, 15, 20 anos. Eu quero ter. Tá? Agora, vai depender de duas situações, né? Primeiro, disciplina. Vocês vão ter disciplina para guardar dinheiro, cortar gastos? Se tiver, já é um ponto positivo. Segundo, taxa. Qual é o tipo de taxa que eu vou ter? Se eu vou querer uma taxa muito alta, eu vou ter que correr mais risco. Se eu tiver uma taxa muito baixa, eu vou ter que correr menos risco. Se a taxa for muito alta, o retorno for muito alto e eu conseguir manter esse retorno, pode ser que, num longo prazo, esse tempo que eu demore para eu chegar em 1 milhão, ele diminua. Se a taxa for muito barata, muito conservadora, pode ser que esse meu tempo se estenda. Então, olha lá. Imagine só. Vamos lá. Vamos fazer o sonho do brasileiro. Imagina que vocês querem ganhar R$ 1.000.000. Tem R$ 1.000.000 na conta. Tá? Então, olha só como é que eu vou calcular isso. Eu vou botar CHS PV. Tá?
Me diz aí uma taxa assim, que vocês pensem numa taxa que vocês acham que vocês, trabalhando o dinheiro, daria para remunerar legal todo mês essa taxa. 0,16%, 0,20%, sei lá, 1%, sei lá. Me dizem uma taxa de algum investimento que vocês tenham visto aí. 1%. Tá? Quanto? Põe 1%. 1%? Então, vamos lá. Vou botar 1%. A gente já sabe que 1%, né, para a gente trabalhar esse recurso, a gente vai ter aí uma certa, vamos dizer assim, uma certa, botar aqui, deixa eu botar aqui só 1 milhão, botar FV. A gente sabe que uma taxa de 1%, a gente já vai ter que ter um pouquinho mais de risco para ganhar 1% ao mês, tá? Então, pronto, 1%. Quanto que você consegue guardar por mês? Todo mês, tu pode dizer assim, Paulo, eu consigo guardar todo mês R$ 100, R$ 200, R$ 300, R$ 500, sei lá. Me dá uma média de quanto vocês poderiam guardar por mês. 200. 200? Então, bora lá. 200. Eu vou colocar aqui, ó, PMT, tá? Agora eu vou descobrir quanto tempo vai demorar para eu ter 1 milhão. Vamos lá, N. Opa, deu erro? Não pode. Deixa eu ver aqui. 1 milhão, FV, 200, acho que tem que ser SPMT, 1N, tá aí. Eu vou demorar 396 meses para ter 1 milhão, com uma taxa de 1%. O que é 396 meses? Vamos dividir por 12. 33 anos. Entendeu? Então, durante 33 anos, se a pessoa conseguir manter uma taxa de É o 1%... tempo que o cara fica pagando apartamento, né? Hã? Praticamente. É, É um praticamente, apartamento que o cara fica pagando. praticamente um apartamento. Mas, na realidade, se tu observar, tu com dinheiro na mão, tu compra apartamento à vista, mais barato, negocia e imobiliza, ainda sobra dinheiro, né? Certo. Né? Então, imagina lá. Tá, beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos manter a taxa, falando 200, né? Vamos continuar aqui. 1 milhão, FV, tá? Vamos lá, aumentar. De 200, vamos ver 400. R$ 400. 400. Vou botar aqui CHS, botar aqui em parcela PMT, vou botar, deixar 1% e vou apertar N. Caiu para 328. Quanto tempo é isso? 12 que divide. Já caiu para 27 anos já. R$ 200 a mais, já caiu para 27 anos, né? Beleza. 1%. Vamos supor que alguém aqui já disse assim, eu quero começar eu quero ter mais risco na carteira para começar a ganhar. Existem investimentos que podem te dar 5, 10% ao mês? Tem, só que você tem que ter uma parcela de risco maior. Vai eu ganhar todo mês Agiotagem. 5%? Não, agiotagem não. Eu não gosto de trambicagem não, tá? Então, você pode ganhar de 5 a 10% ao mês? Tem, mas você vai ter que trabalhar o dinheiro, você vai ter que sentar a bunda na cadeira e começar a personalizar. Vamos supor que você começou a operacionalizar fazendo day trade, swing trade, mini dólar, mini índice, e começou também a deixar um pouquinho em fundos de investimento, começou a deixar um pouquinho em ações, e aí você percebeu o seguinte, você conseguiu pegar uma taxa média ali de 5% ao mês, tá? Então, vamos lá, 5% ao mês, você vai continuar contribuindo com 400 todo mês, CHS PMT, e vai botar 1 milhão. 1 milhão aqui FV. Quanto tempo isso pode demorar? N. Opa, caiu para 100 agora. Espera aí, 100 meses é quanto tempo? 8 anos. Olha só, já começou a ficar legal. Quer dizer que em 8 anos, se você fizer uma carteira balanceada com fundos de investimento, BDR, ações, operando no mini índice, se você não tiver tempo para operar, você pode colocar um robô, uma inteligência artificial para operar, e aí você conseguindo uma taxa média ali entre 4%, 5%, tu consegue em 8 anos ter 1 milhão. O que é que dificulta esse sonho? Eu já te dizer o que é. Disciplina. É que às vezes a gente tem umas coisas que a gente tem que pagar, a gente tem ali algumas situações na nossa vida, né? Mas, observa o seguinte, vamos ser mais realistas. 200 mil na conta é ruim ter? Ou é muito pouco para vocês, 200 mil? Para mim é dinheiro, para vocês é pouco? Isso, ninguém falou, é porque é pouco, tá bom. Vou fazer aqui 200 mil.
tá? No CHF atual momento, tudo é muito dinheiro. é pior que é verdade. Olha lá. Então, vou fazer de novo aqui, ó. Vamos lá. Isso aí é 200 só a mil PL da Amanda, mano. FV, tá? FV. Vamos voltar para aquela taxa lá, 1%. 1% ao mês. O cara contribuindo com 400, tá, por mês. E vamos, quanto tempo ele consegue? 181, tá? 12 que divide. Olha aí, ó, 15 anos. Ou seja, com 15 anos, tu consegue ter 200 na conta, guardando R$ 400 por mês. Dá para conseguir uma taxa de 1%? Tá. Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA está rendendo 20% ao ano por causa da inflação que está subindo. Tem outro investimento que está rendendo quase 1% ou mais de 1% ao mês, o dólar. O dólar está subindo, tá? Muito forte, tá? Se você fizer se você é investidor que investe em ações e tem uma carteira em dólar, você vai se protegendo. Quando as ações subirem, né? O dólar às vezes sobe junto, às vezes ele cai. Mas quando a bolsa cai forte, normalmente o dólar sobe. Então você acaba se protegendo, tá? Então você acaba conseguindo uma taxa dessa. Tem gente que pensa que é absurdo, mas você consegue fazer. Por exemplo, olha, hoje de manhã eu passei para os meus investidores. Ou não sei se o Ayumi viu, não sei se o Nicolas está aqui, ou o Jonathan, mas eu passei para eles. Magazine Luiza fechou 1,72. Um dia deu para ganhar 1%, tá? Então, se você trabalhar direitinho, você consegue. Um dia deu 1%. Se você já bateu a meta do mês para ganhar 1%, já coloca que consegue. Então, é uma questão de disciplina, tá? O que impede a gente, os investidores, de alcançar os seus objetivos é a disciplina, tá? Então, vem mais o lado emocional. Quando a gente for estudar o módulo 2, a gente vai ver as heurísticas, tá? Aí eu vou contar uma historinha para vocês lá do que aconteceu hoje. Aí vocês vão poder me lembrar. Aí, quando a gente for falar de heurística, vocês me lembrem assim, Paulo, o que aconteceu no dia 22/1? Aí eu vou te contar uma história, tá? Então, assim, muitas das coisas que atrapalham o investidor, a primeira é não conhecer os produtos. Eu já falei para mais de uma vez para vários alunos, a vários investidores. Não adianta você estudar para ser investidor. Você tem que estudar e investir. Se você só estudar, você vai ser um mero dicionário. Se a pessoa perguntar de ti o que é um day trade, tu sabe na ponta da língua. Se a pessoa perguntar para ti o que é um swing trade, tu sabe na ponta da língua. Se a pessoa perguntar para ti o que é um swing trade, tu sabe que é na ponta da língua. Se perguntar o que é risco de mercado, crédito, liquidez, tu sabe que é na ponta da língua. Mas vivenciar isso, tu não sabe. E aí o que acontece? Tu não sabe que quando se tem risco, você pode perder e ganhar. E você não sabe aonde vivenciar e como utilizar isso. E aí, a partir do momento que você se torna só teórico da bolsa, ou teórico dos investimentos, você também não consegue recomendar investimentos e também não consegue melhorar a sua carteira, tá? Então, são duas situações aí que andam uma de lado com a outra, tá? A segunda coisa seria disciplina, tá? É você ter a disciplina de organizar as suas finanças e todo mês continuar uma contribuição. Tem investidores que fazem o seguinte, eu vou investir R$ 1.000 e vou deixar o dinheiro lá. Daqui a 5 anos eu volto para ver se tem 1 milhão. Aí, mano, vai ter mesmo, mano. Nem 1 milhão, nem 100 mil, nem 50. Se tiver no máximo 2.000 ou 1.500, aí pode ser que tenha alguma coisa. E se ele botar em renda fixa, talvez ele tenha R$ 90 aí de rentabilidade, né? Então, assim, os investidores, eles têm que ter um hábito constante, uma disciplina constante de investimento. Quanto mais disciplina você tiver constante de investimento, mais fácil você chega no seu objetivo, tá? O fluxo de caixa e a matemática financeira ajuda nisso, né? Na realidade, o problema dos investidores está aqui, ó. Cabeça, entendeu? Cabeça. Terceiro problema, ganância. A ganância é o maior problema que os investidores têm. Qual? Os investidores, quando eles estão no investimento que eles estão ganhando muito bem, eles não sabem a hora de sair ou a hora de parar, né? Esse é que é o problema, porque eles começam a ganhar e acham que vão poder ganhar a vida toda. O erro que está acontecendo com quem pulou para criptomoedas, né? Hoje, criptomoedas deu 10% negativo. Semana passada deu 20% negativo e teve um mês aí que deu 40% negativo. As pessoas acham que, eu vou entrar em tal investimento porque ele só sobe e eu vou continuar ganhando dinheiro. Não, não é bem assim, não.
tem uma hora que o investimento que só sobe, ele pode cair, o que só cai pode subir. Então, o investidor ele tem que estar ligado. Por isso que é bom o investidor ele ter um assessor de investimento, porque o assessor de investimento é que vai dar esses lances para ele, dizer, ó, agora é hora de comprar, agora é hora de sair, agora é isso. Normalmente, os investidores que investem sozinhos, eles pagam mais corretagem para a corretora do que tem lucro, tá? Os que investem sozinho e não têm vivência de mercado, tá? Agora, os que já têm vivência, conseguem investir sozinho, não precisa de assessor e já ganha uma grana bacana, tá? Pensem nisso, pensem nisso, pensem nisso, tá? Se alguém duvidar que é impossível ter, vai lá na Finance e veja o que eu fiz lá na Finance, só com Day Trade. Os meninos são testemunha lá, os meus pupilos, tá? Vamos lá. Vamos seguir. Então, aqui, o meu fluxo de caixa ele pode ter entradas e saídas. Então, por exemplo, imagina uma pessoa que pensa assim, ó, eu tenho um fluxo de caixa familiar, né? Hoje eu vou precisar de R$ 500, saída. Amanhã eu devolvo os 500, tiro 100, coloco 400, tá? Nesse dia aqui eu tirei os 400 e nesse dia aqui eu coloquei 1.000. Então, o fluxo de caixa, ele representa o tempo do dinheiro o dinheiro no tempo. Então, como é que vai sendo o comportamento do teu caixa no tempo, né? Se tu tiver mais saídas, né, tem alguma coisa complicada nesse teu fluxo de caixa. Se tiver mais entradas, mas não é só colocar dinheiro e investir, você tem que saber aonde investir. Se você coloca dinheiro para investir e diz para mim, Paulo, eu deixo tudo na poupança, aí eu vou dizer para ti bem assim, você está perdendo um monte de janela de oportunidade. Então, o que eu chamo a atenção para os meus alunos, quando eles estudam CPA 10 e CPA 20, que o erro fatal que eles cometem é apenas estudar para passar numa prova e esquecem de ver a oportunidade que eles têm de se transformar financeiramente com o aprendizado que eles vão ter no curso. Vocês vão ver isso quando a gente começar a entrar lá na parte dos investimentos. Vocês vão ver um mundo que muitos de vocês não conhecem, tá? E vai ser novidade para muita gente. Ou, às vezes, você só conhece por teoria, mas investir de fato, você não tem ideia de como faz, tá? Então, vamos lá. Essa é a parte do nosso caixa. Tá aqui, ó, o William me perguntou uma vez, quando eu falo de cupom, eu falo de juros, tá? Isso aqui é igual a juros, tá? E quando eu falo de Copom, eu falo do Comitê de Política Monetária. Tranquilos? Existem também títulos, tá? Títulos. Quer aprender, Débora? Então, depois a gente conversa aí que eu vou te ensinar aí o que a gente vai ter para fazer. Então, olha lá. Eu tenho títulos que eles são denominados títulos zero cupom. Isso cai na prova de vocês. Títulos zero cupom. Ou eles podem ser chamados Zero Coupon Bond. Tá? Bound. O que significa isso? São títulos de investimento que você só vai ver a rentabilidade do teu dinheiro no final. Então, por exemplo, existem alguns tipos. Vou botar aqui. LFT, LTN e a NTNB. Mas não é qualquer NTNB. É uma NTNB que a gente chama de principal. Tá? Principal. Então, eu tenho esses títulos aqui. LFT, Letra Financeira do Tesouro, ou conhecido como Tesouro Selic. Eu tenho a LTN, que eu chamo de Letra do Tesouro Nacional ou Tesouro Pré. E eu tenho a NTNB, Nota do Tesouro Nacional Série B, mas principal, que eu chamo de Tesouro IPCA sem cupom. Tá? O que acontece com esses títulos? Vamos pegar o exemplo aqui da LTN. A LTN é um título que ele é negociado com deságio. Tá? Você coloca um determinado valor e você vai receber esse valor lá no final do tempo. Então, imagina só, a LTN, imagina que a taxa de negociação dela é 10% ao ano, tá? Ao ano, tá? E imagina que essa LTN tem 1 ano de vencimento, tem um vencimento de 1 ano. E o valor de face, né? A face do título, a face, o valor de face é igual a 1.000. É igual a R$ 1.000. O que você vai fazer? Esse título é calculado dessa forma. Como ele é um título pré-fixado e o valor de face é 1.000, lá no final você vai receber os 1.000. Beleza, Paulo. Lá no final eu vou receber 1.000. Mas quanto que eu tenho que aplicar nesse título para receber 1.000 lá no final? 10% de 1.000 dá quanto? 100. 100 menos 1.000, 900. Então, eu vou botar aqui, ó.
Você vai aplicar nesse título R$ 900 e daqui a um ano, no vencimento dele, você vai receber 1.000. Qual foi a taxa? 10%. Que título é esse? Um título pré-fixado negociado com deságio. Ou seja, eu não vou negociar para ti o valor do título anualizado, eu vou negociar para ti o valor do título defasado. Então, o título vale 1.000, mas a tua entrada vai ser 900 nele para receber 1.000 lá na frente, tá? Então, essa é uma característica. Qual é o problema dele? É que ele não tem aqui, se vocês observarem aqui onde eu estou riscando, não tem nenhuma seta para cima indicando movimentação de fluxo de caixa. Você não tem nenhuma seta aqui. O que significa isso? Se você não tem nenhuma seta para cima, significa que esse título é zero cupom. Como assim, Paulo? Zero cupom. É que o título só vai te pagar juros aqui, ó, no último momento, lá no final. Então, você vai colocar o seu dinheiro numa LFT, aí tu vai ficar olhando todo dia teu saldo, que nem um doido, né? Você fica olhando lá, poxa, ainda está 900. Poxa, ainda está 900. Poxa, ainda está 900. Passou 6 meses. Poxa, ainda está 900. Aí ficou com 7 meses. Aí tu vai olhar assim, poxa, está 867. Por que está caindo? Por causa da marcação a mercado. Mas se tu ficar até o final do título, no vencimento, tu vai receber quanto? 1.000. Quanto é que tu teve de lucro na operação? R$ 100. Isso é um título pré. Paulo, tu investe nesse troço? Não. Isso é para investidor conservador. Eu não sou investidor conservador, sou investidor louco. Tranquilos? De boas? De boa. Tem alguém vivo aí? Todo mundo viu. Todo mundo vivo. Vamos vivos. Amém. Aleluia. Daí é o tesouro pré-fixado. Esse é o tesouro pré-fixado, tá? Lógico que eu fiz um cálculo resumido para vocês, que a gente tem que estudar o PU, né? O preço unitário do ativo. Só que não dá para a gente falar nele nesse curso, porque senão a gente vai terminar lá para dezembro, se a gente for detalhar tudo. Então, vamos lá. Vamos seguir. Eu ainda vou lançar um curso de Tesouro Direto só para a gente ver essa parte de matemática. Aí o pessoal vai... Quantas pessoas vão se inscrever? Vou abrir 100 vagas. Se inscrever 2, eu acho que vai ser top. Eu acho que se inscrever 2 vai ser top. E aí, olha só o que eu tenho aqui. Quando eu falo de investimento, eu vou ter um negócio chamado de prazo médio ou maturity, tá? O que eu preciso saber sobre o prazo médio? O prazo médio, normalmente, ele fala da minha carteira de investimento. Então, imagina, tu tem uma carteira de investimento que tem CDB, LCI, ações e fundos de investimento. Quanto maior for o prazo que tu tem de investimento nessa carteira, maior é o risco que você vai estar suscetível. Quanto menor o prazo, menor vai ser o risco. Ah, Paulo, eu não entendi. Tá bom, vou desenhar um negócio aqui. Imagina aqui. Aqui é ano. Aqui eu tenho 1 ano, 2, 3, 4. Me perdoe pela letra, porque eu estou usando o mouse, não é nem caneta, tá? Então, aqui é 1, 2, 3, 4 anos, tá? E aqui eu tenho o percentual. Percentual. Então, imagina só. Imagina que eu tenho uma taxa aqui que é de 10 e uma taxa que é de 5. Tá? Então, imagina só uma outra situação. Imagina que nesse período de tempo, tu vai ter uma taxa que vai fazer isso. E essa taxa vai ter um nome, Selic. Tá? E tu vai ter uma outra taxa que ela vai fazer isso. Essa taxa aqui é uma taxa pré. Imagina só a situação. Qual foi a taxa aqui que apresentou maior risco? A pré ou após? Após. Após ela apresentou maior risco. Como é que eu vejo isso? É só olhar as ondas, volatilidade. A pré, ela apresentou muito risco? Não, ela foi constante, ela foi linear, entendeu? Mas aí eu tenho um detalhe. Observa o seguinte. A pré, ela tem momentos que ela ganha na taxa de juros. Por exemplo, em momentos em que eu tenho queda da taxa após, no momento em que a taxa após cai, o que eu faço? Em momentos que a taxa após cai, eu compro pré. Ou seja, 2016, a taxa de juros do Banco Central era 14%. Os investidores que queriam ganhar dinheiro com o título público federal, o que eles fizeram? Eles foram lá e compraram um título pré de 16%. Com vencimento anos à frente, tá? E aí, o que acontece? A taxa de juros foi caindo, chegou a 2, né?
e esses caras ganharam uma grana, porque continuaram com a taxa lá de 14, 16, 15, enquanto o mercado estava negociando 7, 6, 5 e 4, tá? No momento em que eu tenho a taxa pós subindo, né? O momento que eu tenho essa taxa pós subindo, é o momento em que eu tenho saído dos meus investimentos pré-fixados e começar a aplicar em pós. Porque o que acontece? Se o Banco Central anuncia que a taxa de juros vai subir, não tem por que eu estar amarrado aqui numa taxa pré-fixada, porque a taxa pós ela pode superar a pré. Então, na realidade, olha só o que acontece. No curto prazo, a melhor taxa que teve para se investir foi a pré. Porque no curto prazo, aqui, ó, em menos de um ano, a taxa pós despencou aqui no meu gráfico. Despencou para abaixo de 5%. Tá? No longo prazo, a melhor taxa é a pós, porque a pós, em vários momentos, ela rendeu mais do que a pré. Então, assim, o investidor que ele quer se proteger no curto prazo de um cenário pessimista, ele opta pelos investimentos que são pré-fixados. Agora, o investidor que ele quer ganhar um pouco mais no longo prazo, ele sempre vai optar por investimentos pós-fixados. Isso na renda fixa, ok? Tranquilos? Deu para entender? Deu. Então, assim, quanto maior o meu prazo, tá aqui, ó, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quanto maior, mais volatilidade a taxa pós está apresentando. Quanto mais volatilidade ela tem, mais risco ela vai apresentar. Pode ser risco de mercado, crédito ou liquidez, tá? Tranquilos? De boas? Então, vamos... Paulo, Oi, pode falar. mas no caso, assim, eu deixo numa taxa pós e vai, e no final lá ela despenca e já está lá embaixo e acaba o prazo. Saca E aí? antes. Saca antes. O mercado ele vai te dando sinais que tu tem que sair do teu investimento, entendeu? Por exemplo, quem é o sinal para o investidor da renda fixa? É a reunião do Copom. Lembra que eu falei ontem? O Copom se reúne e eles vão definir a taxa básica. E eles vão dizer se essa taxa vai aumentar, se essa taxa vai cair. Enquanto o Copom sinalizar que a taxa não aumenta, o que acontece com ela? O que vai acontecer? Ela vai continuar estável. Se o Copom decidir que a taxa vai cair mais, ela vai começar a cair, ele vai anunciar antes o viés, você já se precaver antes. Se o Copom disser que a taxa vai subir, ele vai anunciar antes o viés e você já vai se antecipando antes. Há uma estimativa que parece que para 2023, 2022, eu não estou lembrando agora ao certo, parece que a taxa de juros vai voltar a subir, né? Então, vocês já podem ficar ligados, né, a partir de 2021, lá no final de dezembro, né, para ver a última reunião do Bacen, que vai acontecer em dezembro, para ver como é que ele vai se portar em relação à taxa para 2022. Se para 2022 ele começar a sinalizar que pode ter aumento, é a hora dos investidores que gostam da renda fixa concentrar em investimentos de renda fixa. Tranquilos? Vamos lá. Então, o prazo médio maturity ele vai me dizer isso, tá? Quanto maior o risco, maior porque maior foi o prazo da minha carteira de investimento. Então, eu tenho uma ideia de carteira, que eu desenhei essa carteira para vocês. Imagina só, eu tenho uma carteira onde é composta por um CDB, uma LCI e uma debênture. Olha lá os vencimentos. Eu tenho vencimento de 34 dias, 58 dias e 91. A essa minha carteira, o que o investidor fez? Ele aplicou R$1.000 no CDB, 2.000 na LCI e 5.000 na debênture. Quanto que ele tem no total? 8.000. Qual é o prazo médio de cada um desses investimentos? Olha como é que eu vou descobrir. Eu vou pegar o prazo médio assim, eu vou pegar 8.000, vou dividir por 1.000, aqui no caso do CDB, ó, tá bem aqui, ó. Vou pegar 8.000, dividir por 1.000 e multiplicar por 34 dias, que é o vencimento do meu título. Eu vou ter aqui 4,5. Tá? E aí eu vou somando os outros. O prazo médio da minha carteira total é 75 dias. Isso aqui chama-se nada mais, nada menos do que a lei de Markowitz, da diversificação da carteira, ou a lei da seleção de portfólio. Então, quando a gente calcula aqui a maturity, né? A gente está calculando a duration da minha carteira, eu estou calculando que essa carteira aqui ela vai ter um prazo de vencimento médio de 75 dias, ou seja, essa carteira ela vai ter que me devolver, né, a rentabilidade num prazo médio de 75 dias. Se ela não me devolver em 75 dias, eu estou tendo mais risco nesse investimento, tá? Então, essa é a situação.
Esse cálculo normalmente não é feito por investidor, eu não faço isso. Normalmente quem faz isso aqui é o gestor de um fundo de investimento na hora que ele vai distribuir os ativos de uma carteira, né? Então, esse gestor ele vai ver a questão do prazo médio para ele ter uma ideia de quando que ele pode resgatar ou solicitar o resgate de tal investimento para poder pagar investidores que estão pedindo resgate dos seus fundos de investimento, tá? Então, isso aqui é uma forma de você controlar o tempo. Quanto maior esse prazo médio, mais risco. Quanto menor o prazo médio, menos risco. Observa que esse prazo médio aqui de 75 dias, ele é menor do que o meu investimento de maior prazo, que é de 91 aqui, ó, que é a debênture. Então, significa que se esse investidor fosse mexer na carteira, ele ia ter que priorizar mexer o quê? O CDB e a LCI. A debênture, ele ia ter que esperar um pouco mais para o longo prazo para ele poder fazer esse resgate desse investimento, tá? Então, isso aqui é uma teoria de portfólio, tá? Então, aqui, o prazo médio vai determinar o maior grau e o menor da exposição do risco da carteira, tá? Carteiras mais arriscadas, elas têm um maior prazo, tá? São mais longas e também são mais voláteis. Vocês vão ver mais ondazinhas, né? Isso aqui a gente vai falar muito quando a gente for falar de fundos de investimento. Quando a gente for estudar esses caras, fundos de investimento, a gente vai falar muito dessa questão de volatilidade. Eu vou abrir o gráfico, vocês vão ver uma análise de fundos lá, tá? Isso aí é interessante. E aí, na CPA 20, a gente tem só a teoria da TI, mas no CEA a gente tem um cálculo, tá? Aqui eu tenho a taxa interna de retorno, tá? O que é a taxa interna de retorno? Ela vai me dizer quanto que um determinado investimento vai me retornar. Só que o detalhe, quando eu falo da TI, a TI, ela só vale a pena a minha taxa interna de retorno se ela for maior, deixa eu só apagar aqui, se ela for maior do que a taxa livre de risco. Quem é a taxa livre de risco do Brasil? Selic? Quem? Não, não Alguém? sei. Quem é a taxa livre de risco do Brasil? É a taxa Selic. Selic o quê? Meta ou over? Meta. Quem é a taxa que remunera os títulos públicos federais? Over. A over, né? Mas aqui, quando eu falo que a taxa livre de risco é a meta mesmo, que é a balizadora. Então, assim, imagina só uma situação. Você vai construir uma empresa. Você quer construir uma sorveteria, exemplo. Tá? Você vai construir uma lanchonete, uma loja de roupa, etc. Você vai colocando o capital dessa tua loja ano a ano, quanto que você quer que ela gere de capital por ano, tá? E esse capital por ano que ela gerar, essa taxa de retorno tem que ser maior do que a taxa de juros Selic. Se você monta um empreendimento e a taxa de retorno do teu empreendimento é menor do que a taxa livre de risco, o teu empreendimento está destinado a falir. Então, a TI ela não pode dar zero e a TI não pode dar menor do que a Selic. E também não pode ser igual a Selic. A TI ela tem que ser sempre maior do que a Selic. Então, a TI ela vai explorar risco. Então, todas as pessoas que são empreendedoras, elas não vão empreender para ganhar a mesma coisa que a renda fixa remunera. As pessoas que empreendem, as pessoas que investem em ações, elas querem ganhos maiores, são movidas a empreendedorismo. Então, elas têm que procurar maiores ganhos. Então, imagina só um exemplo. Imagina que a gente tem essa empresa aqui, ela vai começar com um capital de 700 mil, né? No primeiro ano, ela está estimando ter de lucro 240, no segundo 200, no terceiro ano 240, no quarto ano 300, no quinto ano 500. Quanto é que é a TI dela? A TI dela foi calculada e deu 27,11, tá? Hoje, se eu for analisar para o cenário que a gente está, olha lá, 27,11, né? Foi a TI, né? Aí a nossa Selic é 2%. Ela teve uma variação muito forte. Uma variação de quanto? Vamos lá. Então, eu venho aqui para HP, olha lá, 22,11 por 2%. Essa bicha aqui, 22,11. Uma variação de 1.005%. Então, imagina, tu tem um investimento que durante 5 anos te rendeu 1.000%, enquanto a Selic está dando 2%. Usou, né? 27, só botou 22. Foi 22, né? Então vai dar mais, foi mal. 27,11. Tá aí, ó, 1.255%, tá?
que esse cálculo daqui é importante para a gente, né? Imagina, você vai fazer uma prova do CEA, ele vai pedir esse cálculo teu lá na prova. Eu coloquei aqui os passo a passo. Então, imagina lá, 700 mil, eu venho aqui, ó, 700 mil, vou apertar Enter, tá? E vou seguir a lógica aqui. CHS, porque é um fluxo de caixa. Vou apertar G, que é a tecla azul, e vou habilitar o Cash Flow. Olha, como a gente está tratando de fluxo de caixa, e isso aqui é um fluxo de caixa, observa que a tecla da HP ela tem esse nome, ó, CF0, CFJ. O que é esse CF? Cash Flow, fluxo de caixa. Então, aqui eu vou apertar GCF0. Estou colocando o meu primeiro item no meu primeiro fluxo de caixa. Depois eu venho 240 mil GCFJ. Depois eu boto 200 mil GCFJ. Depois é 250 GCFJ. Depois eu coloco 300 GCFJ. Depois eu coloco 500 GCFJ. Coloquei todo o meu fluxo de caixa. Agora eu quero saber quanto é que é a TI. Como é que eu calculo? Também aqui, ó. F, né? Eu vou ter bem aqui, ó. Aqui embaixo, ó. F IRR, né? Aonde está esse F IRR? O IRR está aqui, ó. Em cima do FV. O F é essa tecla dourada aqui. Vou apertar F e vou apertar lá. Ó, 27,11. Então, eu estou calculando que a empresa, me dando esses retornos em 5 anos, ela vai me dar 27,11% de retorno, tá? Em 5 anos, quanto que a Selic me pagou? Né? Cada ano a Selic me pagou 2, né? Então, vamos fazer só um cálculo rápido de matemática. Imagina que 2 por cada ano, vezes 5, ela me pagou 10 a Selic, né? E a empresa está me pagando 27,11. Então, foi maior do que a Selic? Foi. Então, o negócio é viável. Então, o investimento é viável. Se foi menor ou igual a Selic, esse negócio aqui ele não é interessante para o investidor, tá? Isso aqui é muito feito, esse cálculo, tá, de TI, tá? Principalmente para quem pensa em trabalhar em grandes indústrias internacionais. E esse cálculo do cash flow também é importante para você fazer análise e planejamento de investimentos, tá? Isso é muito importante. Tranquilos? E, Paulo, Oi. esse cálculo também parece com aquele cálculo que eles fazem, que é o payback, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Payback, Porque né? depois que você termina aqui, ó, depois que eu termino aqui, eu vou calcular lá o payback e o VPL. Eu vou calcular o VPL 0, tá? O VPLA, e depois eu vou calcular o ICM, depois eu vou calcular o payback. E aí, no payback, ele vai me dizer em quanto tempo essa empresa que gastou X de capital, ela vai ter esse capital de 700 mil de volta. Aí ele vai te dar lá o ano e o mês. Entendeu? Aí, se, por exemplo, na hora que tu vai calcular o payback, que é a consequência desse cálculo, mas ele não cai na prova da Anvima, mas na hora que tu calcula, se o payback der acima de 5 anos, esse projeto aqui é inviável, porque a empresa tem que dar um retorno dentro dos 5 anos. E, preferencialmente, ela dê lá entre 3 e 4. Se ela der para 5, também não vale a pena. Entendeu? Entendi. Esse é o legal do payback. Tá? E aí eu venho para essa ideia de custo de oportunidade. Então, assim, a TI, ela vai te apresentar a ideia de custo de oportunidade. Qual foi a ideia que a gente teve aqui? Vamos abrir uma empresa? Vamos. Essa empresa vai me dar de retorno quanto? 27%. É melhor do que a Selic? É mais do que a Selic? É. Então, o projeto é viável. Só que tem um detalhe. Toda vez que eu vou falar de custo de oportunidade, eu sempre vou ter, de um lado, um investimento conservador e, do outro lado, eu vou ter um investimento agressivo. Então, assim, se eu digo para vocês assim, Judson, a minha carteira de investimento é só ações e derivativos. Qual é o meu custo de oportunidade? Né? O custo de oportunidade é aquilo que eu desprezo em uma análise de investimento. Então, se eu digo para vocês que a minha carteira é só ações e derivativos, eu estou dizendo para vocês que o meu custo de oportunidade, que foi aquilo que eu desprezei, que era o lucro certo, era investir em CDB, poupança, LCI, essas coisas. Porque o custo de oportunidade é sempre assim. Se eu estou em algo muito arriscado, meu custo de oportunidade vai ser algo mais conservador. Em contrapartida, se você é um investidor que investe em tesouro direto, CDB e LCI, o teu custo de oportunidade vai ser o investimento mais agressivo, ou seja, ações e derivativos, tá?
Por que que teu custo de oportunidade passa a ser ações derivativas? Porque era aquilo que tu poderia ganhar, mas tu optou em ser conservador, tá? Então, assim, não é que exista um lado errado, não é que exista um lado certo, mas existe a situação assim, a oportunidade. Então, o que que é mais oportuno no momento? Eu investir meu patrimônio em ações ou eu ir para a renda fixa? Aí o investidor vai ter que analisar o mercado, vai ter que ver as possibilidades. A taxa Selic está em queda ou está em alta? Se a taxa Selic está em alta, vamos supor, a taxa Selic voltou para 15%. Pô, 15% ao ano é melhor eu botar em 15% ao ano do que eu tentar ganhar 15% na bolsa, que a bolsa é mais arriscada. Então, o investidor vem para a renda fixa. Tu entendeu? Agora, quando a taxa Selic está muito baixa, o investidor olha, pô, eu estou ganhando 2%, eu vou para a poupança, eu ganho meio, a inflação está 5%. Eu estou ganhando muito pouco. Para eu aumentar o meu ganho, eu tenho que ir para o outro lado, que é aumentar o risco da minha carteira. Então, o custo de oportunidade é sempre a troca, ele é sempre algo que a gente vai trocar em função de uma rentabilidade maior, tá? Essa é a ideia do custo de oportunidade. E ele nasce da análise da TIR, tá? Taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? A taxa livre de risco é a nossa taxa Selic, tá? Quando a gente fala na prova bem assim, ó, existe um investimento que ele tem um risco de crédito considerado zero. O risco de crédito considerado zero no mercado brasileiro é o título público federal, tá? O título zero risco no mercado internacional é o título, tá, público do Tesouro Americano, que a gente chama de Treasuries, tá? Então, quando a gente fala de risco zero, a gente está falando que o risco é quase que impossível do governo quebrar, das empresas falirem, de ter o colapso econômico, tá? Esse seria o risco zero. Então, todos os títulos públicos eles têm um risco teoricamente inexistente, o risco de crédito, tá? Aí, quando a gente fala disso, tá? A gente tem que lembrar da taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? É a taxa que remunera os títulos públicos federais, a nossa taxa Selic, UV, tá? Vamos seguir aqui. Paulo, posso fazer Oi. uma pergunta Pode. do custo de oportunidade? Quando a gente vê a questão de, por exemplo, que eu trabalho com a parte de transportes, o pessoal fala muito assim, quando você vai pensar o que é melhor, você ter um carro ou alugar um carro? Isso aí é o custo de oportunidade, já é o Que pensamento. o pessoal fala do custo de oportunidade, né? Que aí, Isso. nesse caso, é melhor você ter o valor do carro, que vamos pegar um valor de 50 mil reais, e que quando você está vendo o cálculo dele, você tem que chegar e pensar o quanto de investimento você está deixando de ganhar para ter esse ativo. Seria essa a ideia mesmo. Essa é a ideia mesmo. Por exemplo, eu tenho um aluno meu da pós-graduação que ele me surpreendeu com um trabalho. O que ele fez? É um trabalho que é a vida dele. Ele tinha uma casa e ele decidiu morar de aluguel. Pegou todo o dinheiro da casa e investiu. Vendeu, investiu. E mora de aluguel. O que ele falou para mim? Paulo, imagina só. Eu morava em tal lugar, em tal local, da cidade de Manaus. Só que assim, se eu mudei de emprego, fui lá para a Zona Norte. Aí, até eu chegar na Zona Norte, eu tenho o estresse do trânsito, gasto de gasolina, gasto de carro, gasto disso, gasto daquilo, né? Aí os filhos estudam para o outro lado da cidade. Até ele pegar os filhos, levar para lá e voltar, também tinha toda essa logística, né? Olha o raciocínio que ele chegou. Eu achei interessante esse aluno. Ele disse bem assim, eu vendi minha casa, uma casa simples, aluguei, deixei o dinheiro investido, comecei a operar na bolsa. O meu carro eu vendi, botei a minha casa bem perto da empresa onde eu trabalho, a rota passa lá, me pega e me deixa, eu não tenho que ficar andando de carro. E o colégio dos meninos é bem perto, então eu pago o Uber, vai lá e volto, dá uns 5, 6 reais para os meninos irem de Uber para não pegar chuva. Tá? Aí qual foi o que ele fez? Ele economizou na gasolina, economizou no IPVA, economizou no transporte. Né? Guardou o dinheiro, né? Aí qual era a ideia dele? Se a empresa, ele precisasse, por exemplo, a empresa demitisse ele e ele tivesse que arrumar um outro emprego, exemplo, vai trabalhar no centro. Ele saía lá, fechava o aluguel, pegava as coisas dele e ia para o centro. Então, ele não se preocupava muito com esse negócio do transporte, porque ele estava sempre morando perto do local onde ele trabalhava, alugando. E aí, ele ia economizando esse dinheiro, economizando esse dinheiro, economizando esse dinheiro.
Quando foi lá no término da pós, que ele pegou a minha matéria, ele mostrou que ele comprou um apartamento para ele do jeito que ele queria, mobiliado, todo bonitão, e comprou o carro que ele queria, né? E ele ainda guardou dinheiro, ainda sobrou dinheiro na conta dele para ele ter uma reserva financeira confortável. Então, foi uma ideia dele, foi um planejamento dele. Ele parece que procurou um coach financeiro, viu um negócio aí na internet e ele chegou nessa conclusão, conversou com a esposa apoiou e eles decidiram pegar todo o dinheiro que eles gastavam no transporte e investir. E aí eles conseguiram aumentar o patrimônio deles. Hoje eles têm uma situação confortável. Eu achei interessante, ele apresentou isso como um case, porque lá na pós, quando eu dou aula, eu peço para os alunos me trazerem uma ideia, eu dou um jogral lá, boto um jogo para eles de vida real, e eles vão ter que me dizer o que eles vão fazer com aquele dinheiro. E essa foi a ideia que ele trouxe. Eu achei interessante. É custo de oportunidade. Hoje, Paulo, o que eu fiz? Aqui tinha 2 carros aqui em casa. Um para minha esposa e um para mim. O que eu pensei? Cheguei na conclusão. Paga 2 IPVA, enche 2 tanques de gasolina. Beleza. O que eu fiz? Vendi um carro. Esse dinheiro que eu peguei, que eu vendi o carro, botei no mercado de ações. Com esse dinheiro que eu botei no mercado de ações, por exemplo, o Etios, que é o carro que eu estava, ele já estava 8, a gente casou, eu e a Carol vamos fazer 10 anos, né? Casados e mais ou menos tudo junto já são 16 anos juntos, né? Então a gente estava com o Etios aí 10 anos. Aí a gente pegou, vendeu o Etios e aí a gente foi comprar um carro novo agora. Quando a gente foi comprar o carro novo, o que eu fiz? Eu comprei ele à vista. Aí o cara chegou e ainda fez o seguinte, como eu comprei nessa transição de dezembro com janeiro, eu peguei o carro 2021 já, se eu não me engano, essa mudança, eu não me lembro direito, cheio de parafernália, tecnologia, o cara ainda me deu um desconto, porque ele não tinha o carro que eu queria na versão anterior, 2020, né? Na concessionária. E eu ainda vendi o Etios e ganhei um dinheiro. Entendeu? Hoje, se tu guardar nos investimentos, por exemplo, a gente guarda aqui uma faixa de R$ 500 por mês, de 7 em 7 anos dá para a gente mudar de carro zero, sem precisar fazer financiamento. Fora a ideia de que carro não é, por mais que seja ativo, ele não é... Não é. Quer dizer, nem ativo direito, né? Não, o carro Vai te dar despesa. É despesa, é despesa. Eu só É um comprei, eu conforto só que dá tenho carro. despesa. Só tem carro aqui em casa porque ela é mulher, não vou querer ela andando de ônibus e tem um menino agora, né? Tem o Davi que nasceu, né? Então o carro fica com ela, quando eu preciso eu pego. Eu ando de Uber, entendeu? Eu cheguei nos cálculos que andar de Uber para mim é muito mais vantajoso do que eu ter um carro. Ó, eu não me estresso, não me chateio no trânsito, vou dormindo, pega na porta, me deixa onde eu quero, pago muito mais barato. Eu estava gastando um horror de gasolina por semana, o Uber não me dá esse gasto todo, e eu ainda tenho, vamos dizer assim, eu tenho mais liberdade, eu não preciso me preocupar, onde eu vou estacionar o carro. Quanto que eu vou pagar de estacionamento no shopping? Tu entendeu? Fora seguro, IPVA e por aí Fora vai. seguro, IPVA, essas coisas tudo. Então, eu cheguei nessa conclusão, não vale a pena ter 2, tem só um, entendeu? E a gente já está chegando numa outra conclusão aqui. Qual? No futuro, se Deus permitir e tiver condições, a gente ir para uma cidade que a gente não precisa usar carro. Pronto. Meu caso. Eu tenho caso, eu te invejo. Você é o cara, mano. Você é o cara. Sabe que eu gosto muito de ti, né? Então é assim, vamos lá. Baqueado, porém vivo. Paredes, tu não falou o que houve contigo aí? O que foi? Tu caiu de moto? O que aconteceu com o senhor aí? A moto deu uma treta. O que foi? O... Ixi, acho que não tá saindo o teu som, não. Tô ouvindo, não. Mas tu tá bem, não se machucou, não fez nada, não, né? Escreve aí no chat que não tá saindo o teu som. Calma aí que teu microfone tá desligado aqui. Fala aí, Parede, vê se tu consegue falar agora. A treta que a polícia pegou ali no grau. O Micael é fogo esse Micael. Então, vamos lá. Te cuida aí. Cara, não vai... Mas não machucou nada muito feio, não, né? Não ralou, não caiu, quebrou nada, não, né?
Tá com cara de cansado, sabia? É, tu tá com cara de cansado. Depois tu descansa. Vou terminar um pouco mais cedo essa aula, porque o pessoal quer sextar. Aqui, em Manaus, não sei como é que tá a turma aí fora, a gente tá preso dentro de casa. Se a gente meter o pé na rua, 19 horas, a partir das 7 horas da noite fora, a gente vai preso. Ontem prenderam 63 caras que estão assistindo o jogo do Flamengo. Tá? Ontem fiquei na dúvida se lia um livro, plantava uma árvore ou assistia a sua aula. Deixa de conversa, mano. Então, lá. Voltando, a gente vai falar aqui sobre retorno histórico. O que é retorno histórico? O retorno histórico é quando eu digo para vocês assim, ó, lá em 1900 e pouco, o investimento rendia 100% CDI, mas a taxa naquela época era 1%. E hoje, tá? O investimento que rendia 100% CDI não rende mais 1%, rende 0,16%. Retorno histórico a gente fala de passado, tá? Coisas que acontecem no passado, tá? E a gente tem um outro tipo de retorno, que é o retorno relativo. O retorno relativo, ele é basicamente atrelado a um benchmark. Então, quando eu falo para vocês assim, olha, o investimento ele rende 90% do CDI, 30% do Ibovespa, 10% da inflação, ou 50% do IPCA, então eu estou dizendo para vocês que esse investimento é um investimento relativo, que ele tem uma relação de benchmark, tá? Então, aqui nós finalizamos aqui, tá? Nossa última lâmina dessa aula, essa aula nossa de finanças, tá? É conteúdo de finanças. Acabou aqueles cálculos que vocês estavam aí loucos com eles, tá? O que a gente vai ver? Vou salvar essa planilha aqui, depois eu mando para os senhores. A gente tem, deixa eu abrir aqui, um módulo que alguém já se desesperou quando eu falei dele na primeira aula, tá? Que é um módulo de finanças não, de investimentos. Tá? Eu vou só dar uma palha dele. A Débora já botou uma carinha, é esse mesmo, Débora, que você está chorando já antes do tempo, tá? E aí, senhores, nós vamos conversar sobre isso aqui. Instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos. Agora, de fato, nós vamos entender os investimentos, tá? E aí, a gente primeiro vai conversar sobre renda variável, tá? A minha pergunta, como é que está? A pergunta maliciosa que eu vou fazer para os senhores. Nós são 9 horas, no meu horário quase, tá? No horário de outros já é quase 10 horas. Minha pergunta é, como é que vocês estão hoje, na sexta-feira? Vocês estão muito cansados? Vocês estão com a cabeça muito pesada? Ou vocês estão de boa, assim, estão tudo top? Ou vocês estão a fim de sextar mesmo? Cansados e famintos. Bora, que é uma democracia aqui na Finance Academy comigo, tá? Então, assim, o que eu Hoje pensei... tá ruim. Hoje. o que eu pensei? Nós terminamos o módulo 3, que foi um módulo bem pesado. Eu confesso para os senhores que foi um módulo pesado, na parte da matemática também. Eu pensei em fazer assim, a gente deixar para pegar esse módulo para segunda-feira, e na segunda-feira a gente começar pesado só com ações. Aí o que eu vou fazer? Vou dar uma palha. Qual? Vocês vão aprender ações e a gente vai também mostrar aqui análise gráfica, vamos ver aqui como é que pega a questão do IPO, o que é um IPO. Vocês estão sabendo que vai estar o IPO da Intelbras? Tem o IPO da Intelbras. Quem quiser investir, fala comigo aí no privado aí que eu ajudo. Então, a gente vai falar o que é um IPO, a gente vai falar quais são os direitos de um investidor de ações, quais são os deveres, o que é um dividendo, o que é um juros ao capital, o que é uma bonificação, o que é uma subscrição, o que é um underwrite, o que é um recibo de ações, um BDR, um ADR, como é que tu compra, como é que tu faz, o que é isso, e a gente vai conversar, aí sugeria para conversar na segunda-feira, né? Para a gente estar com a cabeça mais fresca, no final de semana vocês aproveitarem e na segunda-feira a gente começar com isso, né? Deixa de conversa, Amanda, que se eu sair agora tu vai preso, deixa de conversa. E eu vou te denunciar se tu sair de casa tarde da noite, tá?
Então, assim, essa seria a ideia, né? A gente deixar para segunda e começar a falar de ações e lá a gente trabalhar essa parte de análise gráfica. São 103 slides, né? E eu não quero correr, eu quero fazer um curso aqui que vocês se sintam bem, vocês podem perguntar. Eu não tenho nenhum compromisso depois desse, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de ações, que a ideia é, novamente, arrecadar recursos para ajudar as ONGs que estão precisando de financiamento para comprar material para o Covid, né? Agora o negócio é no interior do Amazonas, que não tem nem luva descartável nos postos de saúde e nos hospitais, né? Então, a gente vai começar a fazer um outro curso. Então, a ideia seria, segunda-feira a gente vê ações, esse módulo aqui, tá? A segunda, terça-feira, tá? Na quarta-feira, o que a gente pode fazer na quarta-feira? Na quarta-feira, de fato, eu entraria em derivativos, aí a gente ia ver mercado futuro, mercado a termo, swap, opções, vamos entender como é que faz opções, né? Na quarta e na quinta. Na sexta, a gente vai pegar a renda fixa. A renda fixa é bem mais tranquilo, a gente vai na renda fixa. E aí, depois, a gente vê fundos de investimento. Né? Então, a gente vai devagarzinho, até terminar o curso sem pressa. Mas, assim, se toparem, a gente vai até as 10 hoje. Não tem problema, não. Dou um intervalo de 10 minutos agora, a gente retorna largando porrada, tá? Vocês decidem aí. Não, vamos forçar hoje, não. Não, Paulo, só segunda hoje. Olha só. Poxa, prof. Hoje não, segunda. Olha só. Vamos relaxar no Netflix aí, pelo menos hoje. Precisa Tá bom. relaxar a mente. Amanda tá cansada, o Lindoso tá cansado, Paulo, eu não o Bruno saí, tá meio não, Paulo, eu fico em doente aí, casa, entendeu? Paulo. Olha que é optativo. A Débora trabalhou muito hoje. Poxa, a Neta também, entendeu? Todo mundo tá cansado Verdade, aí. Débora. Tá, Todo mundo vamos tá descansar, vamos descansar. Segunda-feira a gente começa no mesmo horário, tá? Eu não vou dar aquele minuto de tolerância de 5, 6 minutos, que eu estou perdendo muito tempo, os senhores estão chegando atrasados. Eu já vou começar lá o papo. E a gente já vê a questão das ações, tá? E na terça-feira a gente termina ações e já entra derivativo, tá? Agora sim, de fato, a gente vai entrar nos investimentos e aí eu vou querer total atenção dos senhores. Por isso que eu estou interrompendo, porque eu estou vendo que vocês estão distraídos aí. Ok? Paulo, tu é foda mesmo, Paulo. Tu é foda. Paulo, acho que a gente tem que estudar, porque não tem nem como sextar. Eu tenho que ficar em casa. É? E os outros vídeos que não assistiu nenhum? Manda, tá de férias a Amanda, Paulo. Vai mandar nudes, não manda. Tá bom, então. Vamos lá. Bom final de semana para vocês. A gente conversa segunda. Vamos estudar. Paulo, Conselho, queria Oi. agradecer aí a Anne, que me deu atenção, super atenciosa. Não Anne sei é se ela gente está boa. online ou não, Deixa eu ver se ela tá aqui, mas já ó, te digo. nota 10, viu? A Anne, ela é discípula de um cara chamado William Filho, que está online aqui, que era o gerente dela. Gente boa, gente boa. Só tem gente boa nesse grupo aqui. Então, vamos lá, senhores. É difícil encontrar gente boa uma vez, graças a Deus. Não fala assim, eu vim de lá. Não fala assim. Deixa de fuleiragem com o meu banco. Então, olha só. Bom final de semana para vocês. Aconselho vocês darem uma lida lá, só dar uma lida superficial no assunto de ações, tá? Porque eu quero que vocês tragam perguntas. Então, o final de semana de vocês é para ler o material. Tragam perguntas para mim, tá? Abração, bom final de semana, fiquem com Deus e se protejam da Covid. Fique com Deus, boa noite, pessoal. Boa noite, bom final de semana. Paredes, Então, vai te cuidar, Paredes, tu tá muito abatido. Tá muito abatido, vai te cuidar que eu tô preocupado contigo, vai lá. Tchau, boa noite. Boa noite. Lindo. Oi. Sextou. Os crush só online, mano. Não pode sextar, não. Só tudo Eu online. só fiquei em Manaus por causa dessa aula, hein, Paulo? Que conversa, bicho. É sério, Paulo. A gente só tá em Manaus por causa disso. não.